Oiê, tudo bem com vocês? E aí, como é que foi o final de semana? No sábado nós tivemos nossa feira preta, né? Foi uma feira bastante rica, onde nós desconstruímos muitas questões que no tempo do ensino positivista se falava muito, né, da nossa história construída por heróis, né? E a gente sabe que a história ela vai nascer a partir não só dos que venceram, mas dos que perderam. A gente chama isso de escola de baixo. E a feira foi incrível, né? Nós tivemos duas salas com exposições que falavam sobre a questão do movimento negro dentro do período da ditadura civil-militar no Brasil, né? Apesar que muitos acham que não, nem existiam negros naquela época, porque eles não aparecem na história, a gente fala do apagamento, né? Da contribuição do movimento negro durante o período da ditadura. Tivemos apresentações, teve uma passarela abolicionista que a professora apresentou, onde nós colocamos luzes, né, sobre todos os personagens da história, todos não, né, uma boa parte, assim, uma representação bem pequena de todos que lutaram e ainda lutam e contribuem para que a gente possa viver uma democracia racial. Bem, já passamos pelo Enem, já passamos pelo Provão, alguns vestibulares também de escolas, FUVEST também já passou, mas a gente continua com o nosso curso de aceleração, porque ainda tem muitos estudantes que ainda vão passar por outras provas, né? Então, continue entrando na plataforma Me Salva, continue entrando no Prepara, porque o conhecimento é uma coisa tão rica que ninguém vai tirar de você depois. E a aula de hoje a gente vai falar sobre mobilização para você fazer uma prova que, embora você possa até pensar, não tem mais o Enem, já foi o Enem, já foi o Provão, já foi os vestibulares que muitos consideram os mais importantes, mas vocês vão ser provados muitas vezes na vida de vocês ainda, tá? Pode ser um concurso público, pode ser mesmo vestibulares de escolas particulares. Ainda estamos na mesma trajetória, na mesma trilha, tá? Hoje nós vamos falar sobre mobilização para estudos. Já demos essa aula quando a gente falou mobilização para o Enem e para o Provão, mas tudo que eu vou falar aqui, ele vale para quaisquer momentos da vida de vocês. De que forma você se prepara melhor para fazer uma prova, um concurso público, tá? Até mesmo para quando você for para uma empresa, sei lá, uma corporação maior, que precise fazer uma prova onde você vai ser selecionado, tá? A importância do planejamento, né? O planejamento, ele é o alicerce de uma boa preparação, tanto para o vestibular, como para o Enem, ou então para qualquer prova, como eu acabei de falar agora, tá? Ele deve ser flexível e ajustável. Primeiro, faça uma análise do tempo que você tem até a data do concurso, da prova, e defina suas metas, tá? Divida esse tempo entre as matérias, levando em consideração a sua dificuldade e as exigências, desculpa, gente, da prova que você for fazer. Respirar. E as exigências da prova que você for fazer, tá? Quanto tempo você tem disponível para estudar, quais matérias precisam se dar mais atenção e como dividir o conteúdo entre teoria e prática. Tudo isso você tem que pesar, tá? Monte o seu plano de estudo. Agora que você entendeu tudo, né? Qual a importância que você vai dar à disciplina? Por exemplo, você é muito bom em ciências humanas, então vamos estudar mais exatas. Se você é muito bom em exatas e não é tão bom assim em ciências humanas, então você vai estudar ciências humanas, tá? Identifique as disciplinas prioritárias. Se você tem uma dificuldade em matemática, por exemplo, dedique mais horas na matemática. E se você não tem dificuldade em matemática, mas tem dificuldade nas ciências humanas, aí você vai estudar mais ciências humanas do que matemática, tá? Distribua o conteúdo de forma equilibrada. Reserve os dias específicos para cada disciplina. Por exemplo, segundas e quintas para exatas, terças e quintas para humanas. Inclua momentos de revisão e prática.
Então, tudo que vocês fizerem, eu tô olhando assim porque chegaram algumas alunas aqui, eu fui dar atenção, tá? E seja realista com o tempo. Estabeleça quanto tempo você pode dedicar por dia. Lembre-se de incluir pausas para evitar a exaustão. Teve muita gente que estava estudando para as provas na véspera do dia do provão, na véspera do dia do Enem, dos vestibulares. Isso não é legal, porque você já está exausto, né? E pode até prejudicar o seu sono, e o que você mais precisa no dia anterior de qualquer prova, qualquer concurso, é você dormir descansado, tá? Não dá para aprender tudo num dia só, sobretudo nas vésperas de qualquer prova. Conhecendo a estrutura das provas, você precisa entender como a prova é estruturada e como ela te ajuda a se preparar de forma mais eficaz, tá? Cada vestibular tem seu estilo, cada concurso tem seu estilo, e é essencial que você esteja familiarizado com o formato das questões e do tipo do conteúdo que será apresentado. Normalmente, quaisquer concursos ou provas, sempre tem as provas anteriores. Então, se você tem um tempo para estudar, por exemplo, se está há 6 meses dessa prova, você pode mapear essas questões, né? Quais questões caíram em ciências humanas, quais questões caíram nas ciências biológicas e matemática, e fazer um mapeamento, né? É óbvio que não serão as mesmas questões, mas você pode entender melhor o concurso, a prova que você vai fazer, tá? É o que a gente chama de analisar as provas anteriores. Veja o tipo de questão que costuma aparecer, são mais objetivas, são mais discursivas, há questões de múltipla escolha, como que é a redação? Tem concurso que não tem redação, tem concurso que tem redação. Tempo de prova. Quanto tempo você terá que resolver cada questão? Pratique fazendo simulados para se acostumar com a gestão do tempo, tá? Alguns concursos, né? Aliás, todos os concursos e provas sempre saem um edital antes. É muito interessante, eu sei que edital é uma coisa que quase ninguém lê, mas às vezes o pulo do gato está ali no edital. No edital está tudo especificado de que forma que é a prova, se tem mais questões objetivas ou discursivas, ou então converse com pessoas que fizeram essa mesma prova em anos anteriores, que eles podem dar bastante dica, tá? Escolhendo os melhores materiais e recursos. Existem muitos recursos que podem te ajudar a estudar e saber escolher os melhores para o seu estilo de aprendizado é fundamental. E aqui a gente vai dar algumas dicas, tá? Eu anotei algumas coisas e vou falar para vocês. Livros didáticos e apostilas são a base de qualquer estudo, né? O livro didático e apostila é o mais tradicional que existe desde que a escola foi inventada no Brasil. Escolha materiais atualizados que cubram todo o conteúdo programático do vestibular ou do concurso. Às vezes tem pessoas que pegam livros antigos, né? E a história ou a ciência, a língua portuguesa, elas vão se reformulando, né? Tem algumas questões que ficaram no passado, né? Então não se pergunta mais, porque a história ela está em movimento, a ciência está em movimento, o ensino ele está em movimento todo o tempo, né? Vídeos e aulas online, busque também aqueles que são bastante confiáveis, né? Se você aprende melhor vendo e ouvindo, os vídeos podem ser uma excelente ferramenta. Procure por aulas que explicam os conteúdos de forma clara e objetiva, mas toma bastante cuidado também com os vídeos da internet, tá? Tem alguns que não são confiáveis, na verdade, às vezes são apenas blogueiros, às vezes até jornalistas, né? Se for jornalista ainda tá bom, né? Mas às vezes são até estudantes, né? Que enxergam na internet um modo de ganhar dinheiro, o que não é ruim, mas assim, em se tratando de ensino já é perigoso, tá? Então veja se esse vídeo está relacionado a algum cursinho de confiança, né? Pesquise, tem um leque enorme na internet que você pode pesquisar, tá? Provas antigas são as mais importantes, né? Resolver as provas dos anos anteriores é uma das melhores formas de se preparar.
além de se familiarizar em relação àquela prova específica que você vai fazer, com o estilo das questões, você pode medir seu progresso ao longo do tempo. Digamos, tem alguns alunos aqui ainda estudando para o vestibulinho da ETEC, né, que vai ser só agora em dezembro. Olhando as provas anteriores, dá para ter uma noção de como são as provas da ETEC. A mesma coisa para qualquer outro tipo de concurso, né? E às vezes cada vestibular, cada concurso tem sua própria natureza, né? Depende muito do que você vai fazer. A prova do Enem é diferente da prova da FUVEST, a prova de uma universidade particular é diferente do Enem, também é diferente da FUVEST. E os vestibulinhos da ETEC têm suas especificidades. Então, é bom quando você vê as provas anteriores, não só de um ano, você pode ver assim, dos 5 últimos anos. Vai mapeando o que eles priorizam, se eles priorizam mais história, por exemplo, falando de história antiga ou história contemporânea. Se teve um ano que caiu muita história contemporânea, pode ser que no ano seguinte caia história antiga ou então Idade Média. Tem que prestar bastante atenção em tudo. Então, eu chamo de mapear, você pode fazer um mapeamento dessas provas, tá? Os flashcards e os resumos, né? Os flashcards são eu usava muito isso, mesmo na minha época lá de estudante para o vestibular. Fazia cartãozinhos, né? Depois eu ia organizando, arquivando de acordo com aquilo que eu ia estudar naquela semana. E os resumos, né? São ferramentas práticas para revisão rápida. E você vai fazendo anotações de palavras-chave, né? E cada uma pessoa, ela tem um jeito de fazer o seu próprio cartão, né? Isso depende de como você se relaciona com os estudos, tá? Estudando de forma inteligente. É preciso estudar de maneira inteligente, com foco e praticidade. O que eu vejo muitos alunos perdendo é o foco, né? Existem várias técnicas que podem te ajudar a fixar o conteúdo de forma mais eficaz. Aprendizagem ativa. Em vez de apenas ler, participe ativamente do seu estudo. Faça anotações, crie resumos e aplique os conceitos em exercícios práticos. Isso ajuda a fixar o conteúdo na memória ao longo do tempo. Então, tudo que você aprende no dia, no final do dia você vai lá e faz exercício para poder fixar o entendimento daquilo que você estudou, tá? Você cria associações para se lembrar de conceitos difíceis. Pode ser uma frase. Na outra aula que eu falei sobre isso, às vezes eu colocava paródias, né? Fazia paródias de músicas que eu gostava, para no dia me lembrar. Eu lembrava da música, lembrava do conteúdo. Técnicas Pomodoro, né? Divida seu tempo de estudo em blocos de 25 minutos, com pequenas pausas. Entre elas, assim, isso ajuda a manter o foco e evita também você ficar muito cansado, né? Tem alunos que estudam, depois eles ficam tão cansados que acabam adquirem até doenças, né? Baixa imunidade, e você vai acabando se desmotivando, que dá a impressão de que você não está aprendendo nada, aí vem a questão da autoestima, da desmotivação. Então é bem perigoso você estudar exaustivamente, né? Tem que ter técnicas mesmo de, estudo um pouquinho aqui, depois eu vou, se você não trabalha, vai fazer alguma atividade na casa, ou então vai ver outra coisa, vai ler um livro que você, da área do seu interesse, ou mesmo no final de semana, vai no cinema, vai ao teatro, vai ao parque, vai fazer caminhadas, para não ficar muito aquela coisa de você oprimir você mesma, achando que quanto mais estudar é melhor. Às vezes, quanto mais estudar não é melhor não, tá? Tem que ter o equilíbrio mesmo. Utilize essas técnicas, não torna mais, se você utilizar, não torna mais o estudo mais eficiente, como também mais interessante, né? E varie as técnicas para encontrar o que funciona melhor para você, tá bom? Mesmo tendo passado o Enem, mesmo tendo passado já os vestibulares, que talvez seria o seu sonho, mas também no ano que vem, por exemplo, se você não consegue esse ano, no ano que vem você tenta, né? E as técnicas você já sabe, então é como se esse ano tivesse sido um treino, né? Porque é óbvio que a gente faz uma prova querendo ter certeza que a gente vai passar. É esse o objetivo, né? É passar na prova.
Mas caso não aconteça, também o mundo não acaba. Você vai pegar essa prova que você fez, os seus métodos de estudo e levar para a vida, para o próximo, entendeu? Então continue na plataforma, continue no Me Salva, continue escutando o que a professora fala, o que os professores falam. Tá chegando já a formatura, mas a vida continua, tá? A gente vai passar do ensino médio para o ensino superior, é uma transição linda, né? A gente chama, até a terceira série do ensino médio, a gente chama de ensino básico, e o básico, é óbvio que você vai querer mais na sua vida, tá? Então, continue estudando. Depois das férias, se não tiver nenhum concurso, nenhuma prova, vai para o Natal, vai para as suas festas, confraterniza com a sua família. Em janeiro, quando começa a sair todos os resultados, né? É uma chuva de resultados, resultado do provão, em janeiro em diante é resultado do Enem, resultado de alguns vestibulares. Então, a gente sabe que a gente carrega muita expectativa, mas agora, depois da formatura, procura relaxar um pouquinho, descansar um pouquinho e reveja isso com cuidado depois para o ano que vem, tá bom? Vou colocar vídeos agora que fala vídeos da língua portuguesa e de matemática também. E de repente você ainda precisa, se você for fazer algum vestibular em alguma faculdade particular, e até mesmo para terminar o ano bem, com um arcabouço de conhecimento bastante denso, bastante interessante para você na sua vida, tanto na sua vida acadêmica como na vida pessoal mesmo, né? Tem algumas matérias que não é só, não te direciona para você terminar e procurar emprego, não, é para a vida mesmo, para você ser uma pessoa, um cidadão pleno, uma cidadã plena. Então é isso. O objetivo da escola não é só levar você para o mercado de trabalho, mas é transformar você um cidadão pleno, sabedor dos seus direitos, dos seus deveres, tendo uma consciência ambiental, uma consciência crítica. E é isso, um ser completo e feliz, tá bom? Um beijinho, fiquem aqui que eu vou colocar um vídeo para vocês de como passar na prova de língua portuguesa e de matemática, tá bom? Beijinhos e até daqui a pouco. Quaisquer dúvidas, deixem aqui no chat.